Um casal católico que se casa sem a intenção de ter filhos, o matrimônio é considerado nulo. Você sabia disso? Pois no vídeo de hoje vamos falar o que muitas igrejas, infelizmente, não ensinam no curso de noivos. Bora pro vídeo. Olá, olá! Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Franciele Stefani, instrutora do método de ovulação Billings, e no vídeo de hoje eu quero contar para vocês um pouquinho do que não me contaram no meu curso de noivos quando eu fui me preparar para o matrimônio. E sabemos, né, a gente escuta aí nessa internet de meu Deus, que infelizmente muitas paróquias não ensinam, não falam a doutrina da igreja, não ensinam para os casais ali o que eles precisam saber mesmo, né? Então não tem uma preparação com esse cuidado. E aí, só uma pequena comparação aqui, antes de entrarmos mesmo no vídeo, um sacerdote, né? Um rapaz ali que desperta a vocação, desejo de ser padre, ele precisa trilhar um caminho, então ele vai estudar, ele vai ficar alguns anos no seminário, ele vai estudar teologia, ele vai passar por esse discernimento vocacional que são anos para isso, para que ele viva um sacramento de serviço, né, à ordem, e aquilo é para a vida toda. O matrimônio não deveria ser diferente, deveria ter um caminho de preparação, talvez, claro, não de anos, igual ao sacramento da ordem, mas o matrimônio ele deveria ter um caminho de preparação muito maior do que, às vezes, um final de semana, alguns finais de semana, alguns retiros ali, ou às vezes um dia só, como foi o meu caso. Dá dó, assim, é muito triste ver que muitas paróquias, infelizmente, não têm essa preocupação de ensinar mesmo o que é que a doutrina, o que é que a igreja fala, o que é o matrimônio. Então, vou contar aqui um pouquinho o que aconteceu no meu, né, pra ver aí a realidade de muitos lugares, infelizmente. No dia do nosso encontro, então foi um dia só, né, foi um sábado, chegamos de manhã. E aí tinha um casal, então, que era o responsável, um casal, assim, fofíssimo, super simpático, muito, assim, dedicados mesmo. Eles trabalhavam muito, eram muito ativos, né, acho que ainda são muito ativos ali na paróquia. E eles contaram o testemunho deles, aliás, muito bonito, né, de que quando eles se casaram, né, as condições financeiras ali não eram muito boas, mas que eles se amavam, eles decidiram, né, que o casamento para a vida toda, e que eles lutaram para conquistar as coisas, e aí depois os filhos foram vindo e tal, eles tiveram 3 filhos, se eu não me engano. Então eles contaram esse testemunho de como eles resolveram os conflitos, de como nós esperarmos que vai ter conflitos, vai ter diferenças, vão ter brigas, mas que, né, nós precisamos passar por cima disso. Então foi muito bonito o testemunho deles. Mas esse foi o testemunho de que eles estavam juntos há ali mais de 20 e tantos anos, o matrimônio deles sólido ali, um matrimônio feliz, e era o que eles desejavam isso para nós ali. Ponto. Esse foi um dos testemunhos. Aí, qual foi o outro? Veio uma outra pessoa falar com os casais ali, um advogado, que, assim, não me constava, ele não era uma pessoa que participava ali da paróquia. E pelo que deu para observar, ele não era lá muito católico também. Ele era simplesmente um advogado que topou ir lá ajudar e responder algumas perguntas. Ou seja, foi a pessoa que mais deu pano pra manga, deu mais conversa ali. Porque as pessoas perguntavam, daí eles perguntavam a questão de divisão de bens, de comunhão de bens, de separação de bens. Essa foi a maior preocupação, de como administrar os bens, de como que funciona a lei. Tudo bem, faz parte, né? Tem pessoas que realmente não sabiam disso. Mas a conversa maior foi disso. Foi de falando como que funciona a lei, como é que funciona a questão dos bens, tudo isso. E aí, o pessoal perguntou, foi muito. O padre, também, um dos padres lá da paróquia também falou um pouco, falou do rito, como que funcionava o rito e tal. Falou quem eram os ministros do casamento, né? Quem celebrava o casamento são os noivos, né? O padre ali, ele só conduz, mas quem celebra são os noivos, a função dos padrinhos, tudo isso. Então ele falou mais assim das questões mais práticas. E foi isso. Tivemos um almoço, né? E depois mais umas músicas e tal, foi bem animado o dia. Mas pronto.
Esse foi o meu curso de noivos, um dia só. Não se falou em 1 minuto sequer sobre filhos, sobre o que a igreja ensina, sobre o que é, se existe método contraceptivo, se não existe, qual que é a função da família, o que significa o matrimônio, o que significa a relação sexual do casal. Não foi falado absolutamente nada disso. E por que eu estou dizendo? Porque eu caminhava na igreja ali, participava de grupo de oração, tudo. Eu não tinha um aprofundamento sobre isso, porque não busquei, não foi nem que não me ensinaram, eu também não fui atrás para buscar. Mas no momento do meu casamento, eu tomava pílula anticoncepcional. E o padre, na entrevista do matrimônio, ele também não fez, assim, claro, não sei se eles também podem fazer essa pergunta diretamente, mas ele questiona os noivos separados, inclusive, né, a entrevista, então, com o padre antes do casamento, que aí ele pergunta se eu tenho a intenção de ter filhos. E aí, sim, eu tinha, meu marido também, e pronto, só. Não sei se ele pode se aprofundar mais nisso, mas afinal, no momento do meu casamento, eu tomava pílula anticoncepcional, eu não sabia de nada disso. Tudo bem, a gente tinha a intenção de ter filhos, tanto que depois, alguns meses depois, realmente eu parei de tomar pílula, mas muitas pessoas se casam sem saber o que significa isso, né? E foi o meu exemplo. Então, o que é que significa a instituição do casamento? O que é que significa a instituição do matrimônio? A função primordial do casamento é receber, né, educar, gerar e educar os filhos, ou seja, formar uma família. Então, a minha intenção tem que ser essa. Para eu me casar com outra pessoa, eu tenho que ter intenção de formar uma família com ela. Tem que querer ser família. E uma família, o que significa? O casal e os filhos. Ah, mas as pessoas que não têm filhos, que não podem ter filhos. Isso é uma questão de que eles não podem, por algum motivo físico ali, alguma infertilidade, algum problema físico. Mas a diferença gigante aqui é de eu não posso para eu não quero. Essa é a grande diferença. Então, um casal que não... E não quer dizer que eles vão ser menos família do que um casal que tenha filhos, por exemplo. Não. A intenção deles qual é? É ter filhos? Sim. Se não veio, é por um outro problema. Enfim, alguma questão ali de saúde. Mas a intenção deles é ter? Sim, a intenção deles é ter. Então, está tudo certo, não tem nada de errado. A grande questão é o casal que não quer ter filhos. Ou seja, isso não é um casamento. É simplesmente uma sociedade. Por quê? Eu tenho um contrato ali em que eu tenho meus prazeres de vez em quando, eu ali tudo bem, cuido do outro, amo o outro por um tempo, só que isso claro, não é uma regra geral, obviamente, tem muitos casais que não se separam por causa disso, mas tem um certo limite, porque se eu me fecho, né, eu não quero ter filhos, não, eu não quero, vou me casar, mas eu não quero ter filhos, eu quero curtir a minha vida, eu quero só passear, só viver, não quero ter gasto, porque filho é só um problema, eu não quero viver para sempre com meu marido, porque eu amo ele. Ok, só que isso, uma hora o preço vai chegar, a conta vai chegar disso. E, para a Igreja Católica, é um casamento nulo. Se você não quer ter filho, se você você pode até falar que quer, mas se no teu coração você está com o coração fechado, e aí, por exemplo, usa uma pílula, ou um DIU, ou sei lá, fez lá uma vasectomia, uma laqueadura, o que seja, e para não ter filhos, o casamento é nulo. Então, olha a gravidade disso. Então, e outra, a gente não sabe o dia de amanhã, por exemplo. Hoje eu me casei e não quero ter filhos, eu e meu marido. Mas o mundo acontece, as coisas acontecem, as pessoas mudam os pensamentos, mudam de opinião, então, principalmente casais muito novos, né? Às vezes amadurece um pouco mais, começa a ver as outras famílias com filhos, começa a pensar na ideia. E aí, se é uma decisão que só um muda, aí a mulher fala, pronto, agora eu quero, mas o marido não quer. Olha o problema que isso dá. E aí ela decide que, agora eu quero ter filhos, mas meu marido não quer. Entende que isso vai gerar um conflito que pode acabar separando os dois? Por quê? Os filhos, eles são um fruto do casamento. E se chega um momento que eu não quero ter filho, que eu não quero esse fruto, é uma árvore que seca, que ela não tem serventia, ela não tem utilidade.
E aí sim, é causa de nulidade matrimonial, ou seja, o casamento não existiu. Se eles não querem ter filhos, o casamento não existiu. Então eu tenho que me fazer essa pergunta antes de me casar. E isso é um papel que, claro, começa pelos pais, né, obviamente. Então os pais precisavam instruir os filhos nisso. Mas muitos pais nem sabem disso também. Eles precisariam instruir os filhos, tá? Beleza, os pais não sabem. Lá no curso de noivos, na preparação, né, num caminho de namoro, né, conhecendo a pessoa, sabendo o que é viver a castidade, né? Eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas o que é a castidade, por que isso é tão importante, né? Viver a castidade no namoro. E aí, explicar tudo isso, então, numa preparação ali pro casamento, eles saberem o que significa isso, saberem que eu preciso querer ter uma família com aquela pessoa. Então, se eu amo, nossa, eu sou apaixonada pelo meu namorado, mas eu vejo que ele não é uma pessoa muito trabalhadora, ou é uma pessoa que tá meio encostada ali nos pais, não tem um desejo de realmente trabalhar, não necessariamente de ter dinheiro, de ficar rico, nada disso, mas disposição para trabalhar, disposição para dar a vida por mim. Ele tem esse desejo, ele tem o desejo de ter uma família, ele quer ter filhos, assim, eu tenho que conversar isso com o meu noivo, com a minha noiva, antes de casar. E aí, se eu chego num momento e falo assim, ó, eu até gosto dessa pessoa, amo ele e tudo, mas eu acho que ele não seria um bom pai, eu acho que não é nem essa a pergunta, porque eu também não posso não ser boa mãe, mas eu quero ter filhos com essa pessoa, envelhecer com ela, porque às vezes a gente fala muito isso, eu quero envelhecer com aquela pessoa, mas eu não sei se eu quero ter filho com ela, sabe? Tem que responder essa pergunta, e isso tem que ser feito antes de casar, né? Ali no namoro, talvez, e aí se no namoro você já descobre que não tem essa intenção, você não tem a intenção de ter filhos, não tem a intenção de passar o resto da vida com aquela pessoa, pra que raio você vai casar, né? Vai ficar noivo, casar, o casamento. E outra coisa também que não se fala, né, nos cursos ou na preparação, o casamento é pra vida toda. Não importa o que vai acontecer. O casamento só se desfaz, né? Uma relação só se desfaz ali e só se a igreja declara nula. E aí tem um monte de quesitos, né, que isso pode acontecer, que a igreja diz que o casamento nunca aconteceu. Então ele não é anulado. Tem essa grande diferença. Não quer dizer que o casamento existiu e foi cancelado, não. Ele nunca existiu. Aí sim a pessoa pode até se casar com outro depois. Que esse é uma outra margem aqui para conversa muito grande. Mas, estou falando na preparação ali do matrimônio. As perguntas, vamos lá, para as perguntas que o padre faz. Então aqui eu separei os textos o rito do sacramento do matrimônio, né? O que o padre pergunta? Ele pergunta lá, se vocês vêm de livre e espontânea vontade, né? Então, sim, nós respondemos sim. É para toda a vida que vocês prometem? Sim, né? A gente responde também que sim. E se vocês estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus nos confiar, educando-os na lei de Cristo da igreja. Então, as pessoas respondem sim. Então, esse diálogo ali que é feito, né, que o padre pergunta para os celebrantes, então para os noivos, não é brincadeira. Eu vi um vídeo uns dias atrás de um padre que ele falou que ele cancelou a cerimônia porque o noivo escreveu no sapato embaixo, né, colou as palavras lá assim, me salve, né, o help me ajudem, uma coisa assim. Quando ele ajoelhou, dava para as pessoas, os convidados verem, né, que estava escrito no sapato dele lá, socorro. E aí foi motivo de riso e tal. Ele fez uma piada, mas o padre cancelou o casamento, porque isso não é uma piada, não é brincadeira. E ele fala isso, falou, eu cancelei o casamento. Ele falou, você tem que saber se o que você está querendo viver aqui é sério, não é um teatro. As pessoas vivem o sacramento ali, a cerimônia, como um rito social. Eu tenho que fazer porque é o meu sonho me casar de branco. Então, o sonho é meu. Não é que eu sonho ter uma família e me casar e ter filhos. Não. Eu tenho um sonho de entrar na igreja vestido de branco. E só, né? Então, não pode ser só isso. E essas perguntas, esse diálogo que é feito, que o padre faz, não é brincadeira. Não pode ser levado à brincadeira. É sério. Vocês têm, é de livre e espontânea vontade que vocês querem se casar? Sim. Não tem aqueles vídeos de brincadeira das festas juninas? Que o pai arrasta o noivo, né, pra casar e tal, que ele não quer, ele quer fugir, ele tá lá com uma espingarda, tudo. Isso não existe, ali é uma piada também, né? Por quê? Antigamente, o que se fazia, né?
Se a menina aparecia grávida, o pai obrigava-os a casar. Hoje em dia a igreja orienta que isso tá errado. Se a menina engravidou, né, se tem uma criança ali, não é obrigado o casal a se casar por causa da criança. Eles têm que se casar porque eles querem formar uma família, não obrigados por causa da criança. Isso também é causa de nulidade. Se o casal não tinha a intenção de se casar, de viver juntos, né? Eles, enfim, geraram uma criança ali, vão ter que educar, vão ter que criar do mesmo jeito. Mas não é obrigado a viver junto. Eles têm que decidir querer por eles mesmos. Então, isso é muito sério. Essas perguntas precisam ser respondidas de coração. É de livre e espontânea vontade? Sim. É pela vida toda? Sim. Sim. Eu sempre falei isso pro meu marido antes da gente casar. Olha, da minha parte, graças a Deus nunca mudei de pensamentos, né? Só fortaleceu mais ainda. Mas eu sempre falei pra ele, pra mim é pra vida toda. Não importa o que aconteça, não importa se a gente fique pobre, fique rico, o que seja. Assim, pra mim o casamento é pra vida toda. E ele sempre também falava, não, pra mim também. Então, vambora, a gente vai resolver todos os problemas que tiver que resolver. Ninguém solta a mão de ninguém pula do barco. Porque nós sabemos que é pra vida toda. E os filhos, né? Essa é a grande pergunta, que é sobre ela que eu vou falar mais, né? Estão dispostos a receber os filhos que Deus mandar? Então, ou seja, quem decide quantos filhos vão ser enviados para mim é Deus. E nós queremos decidir, nós queremos dar um número para Deus. Senhor, eu quero só um filho, eu quero só 2, eu quero só 3, ou eu quero 10, né? Porque tem um casal que também fala, Senhor, eu quero um monte de filho. E aí a mulher não consegue, não pode, né? Tem alguma infertilidade, ou o homem, ou ela fica viúva muito precocemente. Claro, também isso pode ser resolvido, ela pode casar de novo. Mas eu quero dar um número para Deus, eu falo, Senhor, eu quero... E não, eu tenho que ser aberta à vontade dele e saber que o que ele me dá é melhor para mim do que o que eu escolho, né? Esse pensamento as pessoas não têm. O que é melhor para mim? O que eu escolhi ou o que Deus escolheu para mim? Se Deus escolheu me dar uma infertilidade por algum motivo que eu preciso lutar ou buscar melhorar meus vícios, a minha saúde, ou eu realmente lutar por isso, ou não, isso aí é definitivo. Então eu preciso descobrir a minha missão, a minha vocação, sem ser mãe biológica. Ou não, se Deus escolheu me dar aí 5, 6, 7 filhos, que seja, é porque a minha missão, e eu vou ser santa nessa situação, de ter 3, 4, 5, 6 filhos, mais que seja. Então é isso que Deus quer. O que ele quer de mim? Ele quer que eu aceite a vontade dele. E aceitar a vontade dele é confiar nos filhos que ele quiser me enviar. Então é isso que a igreja ensina, que nós precisamos casar, né? O matrimônio precisa ser aberto à vida. Eu não posso me fechar à vida. Eu não posso. E aí eu peguei aqui uns trechinhos do catecismo para falar um pouquinho mais, porque não sou eu que estou dizendo, então é o catecismo. Então, número 1652, lá do Catecismo da Igreja Católica. Pela sua própria natureza, a instituição matrimonial e o amor conjugal estão ordenados à procriação e à educação dos filhos, que constituem o ponto alto da sua missão e a sua coroa. Então, o casamento é o quê? Pela sua própria natureza. É a instituição matrimonial e o amor conjugal estão ordenados à procriação e educação dos filhos. Então, se eu não quero ter filhos, eu não estou casada. Eu estou só tendo uma sociedade aí, como eu já disse. Os filhos são o mais excelente dom do matrimônio e contribuem para o bem dos próprios pais. Bom, o próprio Deus diz, tem lá no Gênesis, né? Sede fecundos e multiplicai-vos. Não é bom que o homem esteja só, né? Ele não tá falando só da mulher, né? Tá falando também dos filhos, né? Sede fecundos e multiplicai-vos. O número 1653. A fecundidade do amor conjugal estende-se aos frutos da vida moral, espiritual e sobrenatural que os pais transmitem aos filhos pela educação. Os pais são os principais educadores e primeiros educadores dos filhos, né? A missão fundamental do matrimônio e da família é estar a serviço da vida. Né? É isso que a gente esquece, né? O matrimônio ali, a relação conjugal do casal pode gerar uma vida nova. Isso não é pouca coisa, né?
Um ser humano só vem ao mundo se tiver um homem e uma mulher ali para contribuir, senão não existe, senão não se faz um ser humano, né? O único ser humano que Deus fez foram os primeiros, né? Adão e Eva. Depois disso, ele quer contar conosco, né? Então nós precisamos ser generosos com isso, né? Generosos com Deus. Se Ele nos confia um filho, aceitar de todo o coração, né? Como que nós vamos ter mais santos? Como nós vamos ter mais padres, mais pessoas boas nesse mundo, se eu não quero produzir um ser humano, criar um ser humano, educar para que ele seja uma pessoa boa? O mundo está ruim, mas as pessoas boas não querem colocar pessoas boas no mundo, o mundo vai continuar cada vez pior. Então a nossa missão enquanto católicos, enquanto famílias, é colocar pessoas e educar seres humanos dignos que façam diferença nesse mundo. Que sejam bons pais, bons trabalhadores, bons padres, que seja, enfim, boas freiras, né, o que for, né, é a nossa missão. E aí os esposos a quem Deus não concedeu a graça de ter filhos, podem viver uma vida cheia de sentido, não há nenhum problema. O matrimônio deles continua sendo válido, tá tudo certo, e eles podem procurar o sentido na vida em se doarem, ser mães e pais de outra forma, não só por filhos biológicos, né? Tem outras formas, tem adoção, tem filhos espirituais, isso aí nós não podemos nos fechar somente a isso. Um outro ponto, a fecundidade do matrimônio. Então, 2370. Esse é os polêmicos. Por quê? Mas eu não posso ter filhos porque a gente não tem dinheiro, porque a gente não tem casa, porque eu tô doente, eu tenho um problema. Não tá tudo certo, né? Se aquela circunstância atual da sua vida lhe pede, né, lhe colocou nessa situação, não tem problema. A grande questão que as pessoas não param para refletir é: eu não posso ter filhos ou eu não quero ter filhos? Essa é a grande diferença. Então eu não posso. Por que eu não posso? Porque eu não ganho ainda 5 mil por mês. Tá, mas você ganha quanto? Eu ganho 3. E por causa disso, você não pode ter filhos? Eu acho que tá meio desequilibrada a coisa aí. Porque Deus, se eu quero, eu vou contar quanto custa um filho financeiramente, né? Uma alma, uma vida ali tem um custo, né? Olha a grandeza disso. Eu não posso colocar um preço para ter uma criança. Eu só vou ter um filho se eu ganhar X por mês, ou se eu tiver uma casa, ou se eu tiver um carro, se eu... Tá errado. Não, eu tô vivendo numa casa que moro com a minha sogra por algum motivo, sei lá, não tenho casa ainda, minha casa não terminou, não tenho quarto, então se vir um bebê agora vai ser muito complicado, porque ele não tem, né, ele não vai ter um espaço, eu não tenho como receber um filho agora. A minha situação nesse momento é muito complicada. É diferente, né, ou, enfim, uma doença, né, tem doenças graves que a mulher não pode engravidar, tá fazendo algum tratamento que é muito agressivo, né, não tem nenhum problema. Ou até problemas psicológicos mesmo, tem mulheres que passam por alguns, né, às vezes nem sempre no primeiro filho, às vezes no segundo, no terceiro, algumas depressões, não tá tudo certo. Não há nenhum problema em você evitar os filhos com aquela situação, desde que o motivo seja eu não posso, né? E esse não posso tem que doer o meu coração. Eu tenho que falar: Senhor, eu queria muito ter um filho agora, mas eu não posso. Ou qual é a oração que eu faço? Senhor, me ajuda a resolver essa situação que eu tô passando, para que eu possa assim receber os filhos que o Senhor quiser me mandar. Se o Senhor quiser me mandar mais, ou 1 ou 2 ou mais, o que seja. Então é diferente do que eu não quero porque eu não gosto de acordar cedo, eu quero dormir. E filho, tira o sono. Não, eu não quero. Não, eu quero viver a lua de mel com meu marido aí por uns 5 anos e aí talvez eu pense em filhos. Eu tô colocando o filho numa prateleira do supermercado, que eu vou lá e pego a hora que eu quero. Esse pensamento que tá errado. A igreja nos pede que nós tenhamos uma paternidade responsável. Sim, porque eu preciso saber que aquela alma que eu vou colocar ali no mundo, eu vou educá-la, eu vou educar ela na fé, eu vou ensiná-la. Então eu sou responsável por aquela alma ali. Eu sou responsável.
Eu não posso, só vou ter filho e pronto, acabou. Deus mandou ter filho, a igreja mandou ter filho, eu vou ter um monte de filho aí e pronto, vai crescer de qualquer jeito. Não! Eu tenho condições de educá-los, eu tenho estrutura física, psicológica, material também, né? Que a gente precisa comer. Eu tenho condições de ter filhos, então eu vou tê-los. Não, eu não tenho, por qualquer motivo que seja. O que a igreja fala, então? Vamos lá. Número 2370. A continência periódica, os métodos de regulação dos nascimentos baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos são conforme os critérios objetivos da moralidade. Esses métodos respeitam o corpo dos esposos, estimulam a ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica. O que quer dizer? Eu posso sim, em determinadas situações, por algum motivo que seja grave, justo, né? Que quem decide isso é uma coisa também que a gente vê muito na internet. Ah, porque isso não é motivo justo, ou porque aquele fulano lá. Não cabe a você isso. Quem tem que decidir se o motivo é justo ou não é o casal com Deus. No máximo ali, claro, um diretor espiritual, alguém que consiga aconselhá-los nessa situação, mas é o casal que tem que decidir. Ninguém tem que botar o dedo nisso, nem tanto para aqueles que não querem ter filhos ou que não podem, ou para quem quer ter muitos filhos. Quem tem que decidir isso é o casal. Bom, então eles podem sim observar os períodos infecundos. E aí tá, agora eu vou puxar aqui a questão do método Billings. Se você quer inclusive aprender comigo, tá aqui, né, os meus contatos, o link para falar comigo. Mas como é que funciona o método Billings? O casal aprende, né? A mulher aprende a observar os momentos que ela está fértil e os momentos que ela está infértil. O que um casal que precisa se passar por algum motivo faz? Eles esperam nos dias de fertilidade da mulher, eles não têm relações, não têm contato. Depois que passa essa fase, que no ciclo médio normal da mulher é mais ou menos aí uma semana, depois que passa essa fase, a mulher fica ali num período de infertilidade de aproximadamente 2 semanas. Então, pausa um pouquinho, depois o casal pode ter relações de novo. Isso tá tudo bem. Só que olha a diferença. Não é um método contraceptivo da igreja. A igreja não tem método contraceptivo. Isso não existe. A igreja entende que em situações que é preciso espaçar os nascimentos, regular os nascimentos, o casal pode sim utilizar de períodos infecundos para ter relações sexuais. Ponto. Isso tá tudo bem. Só que isso não pode ser por egoísmo. Então é isso que a gente tem que olhar para dentro de si. E aí, em contrapartida, ainda lá no número 2370, é intrinsecamente má qualquer ação que por previsão do ato conjugal, quer durante a sua realização, quer no desenrolar das suas consequências naturais, se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação. Por isso que é pecado qualquer método que seja antes do ato contraceptivo, pílula, DIU, tudo isso. Durante o ato, uma camisinha, coito interrompido. E depois do ato, uma pílula do dia seguinte, ou o próprio aborto, que infelizmente hoje é usado por muitos como método contraceptivo. Tudo isso é pecado grave, pecado mortal, porque você está pecando contra a castidade, em alguns casos até contra a vida, né? Um aborto é pecado contra o 5º mandamento, né? Que é não matar. Então, isso é muito grave. E os casais que se casam sem saber disso, correm o risco, como eu fiz, né? Como eu errei, de errar, às vezes sem saber. E não é explicado isso no curso de noivos. Olha, você tem que ser sincero. Olha, vocês não podem usar pílula, ponto, acabou. Vocês têm intenção de usar pílula? O casamento de vocês é nulo. Até que se resolva a situação. Claro, né? Se por um tempo ali, depois eles mudam de ideia, param de utilizar, mudam ali a situação, claro que o casamento se torna válido depois. Mas enquanto se utilizar disso, o casamento é nulo. Então, eles precisam saber disso e tem que ser claro, não dá pra dar voltas. Ah, porque talvez... Não! A igreja é clara. Porque se o casal não pode ter filhos, existem outras formas. Não existe só a pílula, não existe só a camisinha, não existe só outros mais definitivos, que aí também nem vou entrar muito hoje nesse assunto, né? Que é a vasectomia, que é dura e tudo. Não existe só esses meios, existem outros.
como método natural, que aí sim a igreja aceita e entende por quê. É moralmente aceita. Você não prejudica a mulher, não prejudica o corpo dela e não prejudica a união do casal. Não afasta a união do casal, porque é importante. A igreja entende que a relação sexual do casal é importantíssima. Que há gente que acha que é o casal, que a igreja não gosta, né? Que a igreja é contra o sexo, muito pelo contrário. É através do sexo que vem filhos, a igreja quer que os casais tenham filhos. Então, não existe isso de falar que a igreja é contra o ato sexual, muito pelo contrário. É pensando em melhorar a relação conjugal do casal que a igreja ensina isso. A igreja é sábia demais, é uma mãe mesmo. Que eles nos ensinam que a relação precisa ser aberta à vida. E aí, se o casal não pode ter filhos pelo motivo que seja, que os dois têm que decidir, eles podem recorrer aos métodos naturais para ter relações nos dias de infertilidade da mulher. Porque a mulher não é fértil todos os dias. Não é toda relação sexual que engravida. E é isso que eu ensino aqui no Método Billings. Então, por hoje é só. Não vou me estender mais, porque esse vídeo já foi muito longo. Mas se você quer aprender o Método Billings, né, entre em contato aqui comigo. Mande esse vídeo lá para alguém que é noivo ou alguém que é da pastoral da família e da tua cidade, dentro da tua paróquia, que não ainda precisa aprender um pouquinho mais. Daqui eu falei assim muito por cima, né? Esse assunto aí, é conversa para muito tempo, para anos e anos de conversa aí, vídeos e vídeos de conversa. Vou fazer outros também, colocando mais coisas que não falei hoje, mas um primeiro pontapé inicial aí, para dando esse alerta, né? A gente não pode ficar dando voltas, né? E o Dr. Felipe Duarte, eu gosto muito dele, né? Eu gosto muito de acompanhá-lo. E ele fala que quando ele é chamado para cursos de noivos, né? Ele é médico, ginecologista, ensina o método natural, inclusive o método Billings, ele ensina. E ele fala, quando ele vai para essas palestras de noivos, assim, de curso de noivos, ele fala que eu fico feliz quando eu saio de lá e eu sei que alguns casamentos não aconteceram. Porque ia acontecer tudo errado. Então, se ele fala a verdade ali, e ali, antes do casamento, dá tempo das pessoas reverem e falar, peraí, se a gente for continuar, vai dar tudo errado. E eles cancelam o casamento, é melhor do que um casamento que inicia errado. E depois vai dar errado lá na frente. Então, ele fala, eu já ouvi ele falando isso, que ele gosta, eu já espero que pelo menos alguns casamentos aqui não aconteçam. Que eles tenham coragem também de admitir, não, peraí, a gente tá fazendo tudo errado, então vamos voltar pra trás aí. Mas pronto, é isso, que já falei foi muito. Já sabe o que fazer, curte, compartilha, né, comente aqui, né, se você comenta aqui se na sua paróquia, como que é o curso de noivos aí na sua paróquia, na sua igreja, e compartilha aí com outros que precisam saber também. Já sabe o que fazer. Se inscreve, porque eu estou mobilizando vidas. Um beijo, até o próximo. Tchau!